Vem que vem que vem que vem que vem FUVEST! Hey guys! Estamos aqui ao vivo e a cores, mentira, não é ao vivo e a cores, porque eu já gravei isso daqui faz no dia dos Brubbles da quarentena, não é mesmo? Não sei se vocês repararam, mas a gente tá fazendo medições dos dias da quarentena com coisas diferentes, né? Porque contar dias já tá um pouco difícil. Parece que a gente tá no Groundhog Day, o dia da marmota. O dia fica se repetindo. Então, eu, por exemplo, comecei a contar os dias pelo tamanho da barba do Isaac. Então eu peguei lá o vídeo 1 e tô fazendo a medição, né? A gente tá no dia 15. Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos ver até onde a gente vai chegar nessa quarentena. Eu tô um pouco preocupada que a gente vai terminar com o Gandalf. Mas aguardem cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Isaac, ó. Você sabe. Muito bem. O que a gente vai fazer hoje? Vocês não fazem ideia. Nós vamos resolver FUVEST! Isso aí. Vocês sabem, né, que a USP é aquele lugar que a gente... Eu posso ser honesta nesse vídeo? Tem alguém me filmando? Então, a USP é aquele lugar super legal, que a gente gosta muito, né? Nada contra os pianos, eu até tenho amigos que são, vocês sabem disso. Um amigo, o Henrique. Mentira, agora são dois, porque o Gustavo passou na USP e a gente é amigo. Esse negócio de ter aluno que passa na USP já deixa a minha piada um pouco mais complicada, né? É isso. Ah, elas que lutem. No caso, eu que lute mesmo. Enfim, hoje nós vamos fazer a resolução dos exercícios da FUVEST 2020. Vou fazer a resolução de todos os exercícios explicando algumas coisas pra vocês. E eu gostaria que vocês me mandassem as dúvidas e qualquer pergunta sobre este vestibular aqui nos comentários. Porque na semana que vem a gente continua falando sobre FUVEST, sobre segunda fase, tá? Então, pintou a dúvida? Manda, não fica com ela na cabeça. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos fazer a resolução da prova 2020 da FUVEST, primeira fase. Vou fazer os exercícios de 25 a 30, que são os exercícios de inglês, beleza? Eu vou fazer alguns comentários também sobre vocabulário. O que for possível vai aparecer aí pra vocês na tela, tá bom? Depois vocês me falam se gostaram desse formato ou querem que eu faça diferente. Beleza. As questões de 25 a 27 vão falar um pouquinho sobre um texto que é publicado no The Guardian, um jornal, tá? Esse texto vai falar sobre um estudo e ele vem assim. Assigning female genders to digital assistants such as Apple Siri and Amazon's Alexa is helping entrench harmful gender biases according to a UN agency. Então, antes da gente falar um pouco sobre o texto, e eu recomendo que vocês assistam essa videoaula depois de terem feito o exercício, né? Isso aqui é uma correção. A gente já, a partir do primeiro parágrafo, consegue identificar qual é a grande temática do texto, certo? Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a Siri e a Alexa, que vocês sabem que são dois sistemas de inteligência artificial, um da Apple e o outro da Amazon. E o que há em comum entre as duas? Que as duas, elas utilizam uma persona, né? Uma construção de personagem aí feminina, vozes femininas e personas femininas. E aí ele fala aqui, construir esses assistentes dentro do gênero feminino nos faz entender um pouquinho as gender biases. Esse termo é muito importante, tá? O que acontece? A palavra bias
ela vem aqui como sinônimo de prejudice, ou seja, preconceito. Cuidado com essa palavra, porque ela traz pra gente um outro adjetivo que é biased. Biased é usado com o sentido de ser tendencioso. Nossa, desculpa aí se a letra não ficou das melhores, hein? Quando ele utiliza bias, então, ele está falando pra gente que usar o gênero feminino para Siri e para Alexa é uma maneira de, segundo, né, a UN Agency, vocês lembram quem que é a UN? A ONU, certo? Então, esse aqui é um estudo que vem de uma referência extremamente importante, que é a ONU. Utilizar, então, essa característica de gênero feminino é uma maneira da gente auxiliar preconceitos de gênero. E aí a gente vai entender o porquê que ele está falando de preconceito de gênero. Dentro do uso da voz e da personalidade feminina das auxiliares aí, Alexa e Siri. Então ele continua lá falando pra gente. Research released by UNESCO. A UNESCO é uma agência das Nações Unidas que é responsável pela parte de educação, cultura e ciência. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura é o nome dela. Então, é uma agência que vai pensar bastante aí sobre as questões relacionadas a gênero dentro da nossa sociedade. E aí, a UNESCO claims that the often submissive and flirty responses offered by the systems to many queries. Quem lembra aqui que é queries? Essa eu já falei em sala. Se vocês lembrarem de um exercício da FUVEST 2018 que a gente fez, eu acho, se eu não me engano. Query é um pedido, uma consulta. Então, vou pôr aqui para você lembrar. Pedido, consulta. Beleza? Então, submissive and flirty responses offered by the system to many queries, including outright abusive ones, reinforce the ideas of women as subservient. Olha só que informação importante que a gente tem aqui, né? Essas respostas que são submissive e flirty. Flerte, né? É um cognata, não engana ninguém. Essas respostas que são submissas e que flertam, oferecidas pelos sistemas, inclusive em situações very abusive, reforçam as ideias de mulheres como subservient, outro cognato. Vocês estão vendo que os cognatos estão sendo bem importantes para entender esse texto, né? Então, assim, lembrem que o texto, às vezes, ele vai falar sobre temas que são um pouco mais complicados. Mas encontrar os cognatos e entender o texto por meio dos cognatos, como nós vimos vários aqui, é uma forma de conseguir captar a proposta geral do texto, às vezes sem entender termos mais específicos, como, por exemplo, biases. Pode ser que na hora você não lembre biases, ou você não saiba, né? Então, a gente vai tentar entender o texto por meio do uso dos cognatos, né? Então, respostas submissas e galanteadoras e flertadoras, né? Inclusive as abusivas, reforçam ideias de women, a gente já sabe, não é cognato, mas tudo bem, subservientes. Então, aqui a gente tem a hipótese geral, a hipótese principal do texto, né, da pesquisa da UNESCO. E aí ele vai a partir da citação, citação, e eu sei disso por causa das aspas, hein? Citação do report, do estudo. E aí ele vai falando por que o uso dessa persona feminina na Siri e na Alexa trazem essa ideia da subserviência da mulher, né? Olha lá. Because the speech of most voice assistants is female, it sends a signal that women are obliging, docile and eager to please helpers.
Então, o fato das assistentes de voz serem mulheres manda um sinal de que as mulheres são obliging. Nossa, essa aí eu não sei, professora. O que eu faço? Eu choro? Não. Obliging tem a mesma raiz de obrigado, de ser forçado, né? Obliging é ser forçosamente alguma coisa. Forçosamente. Nossa, que NM mais horroroso do mundo. Docile, dócil. Inclusive é um termo que a gente não usa para pessoas, usa para animais, né? Falar que alguém é dócil dentro da língua portuguesa é até um pouco estranho hoje em dia, né? E desesperadas por satisfazer, né? Disponíveis no toque de um botão, isso é muito interessante, ou seja, ou com simplesmente um comando de voz. Né? Então, ele vai ali explicar pra gente o porquê que ele acha que essa construção de identidade feminina, ela reforça preconceitos de gênero. Beleza? Beleza. Então, tá. Então, o que é interessante é pensar que o assistente ele não tem nenhum tipo de poder. Ele faz aquilo que o comandante, a pessoa que está decidindo, faz ou pede, né? E não importa qual é o tone ou a hostility, qual o tom ou a hostilidade, né? E isso para o estudo reforça preconceitos de gênero bastante comuns, ou seja, aqueles que pensam a mulher como subserviente e tolerante para tratamentos péssimos, né? Que ela se coloca abaixo porque afinal o desejo dela é satisfazer. Olha que loucura, já pensou nisso quando você usa Siri para ficar fazendo beatbox para você? Pois é. Importante informação aqui. The UNESCO publication was intitulada I'd Blush If I Could. Sabem o que é I'd Blush? Isso daqui é uma expressão que faz referência a ficar envergonhado. To blush é quando a gente fica com a bochechinha vermelha de vergonha, né? E essa é a resposta da Siri para frases como You are a slut. Vejam só, isso daqui é uma bad word, né? Isso é um xingamento. A Siri responde a um xingamento extremamente pesado com eu ficaria corada se eu pudesse. Já a Alexa fala, bom, thanks for the feedback. Obrigado pelo feedback. Ou seja, respostas que colocam a mulher como submissa. Ela não responde nem mesmo a ofensa. Né? Bom, e aí o paper ainda fala, né, que essas empresas elas têm um staff assustadoramente, gigantescamente masculino. Isso talvez seja uma resposta, né? Por que esse sistema de inteligência artificial construído tem esse processo, né? Que é to greet verbal abuse with catch me if you can flirtation. Ou seja, saudar, to greet é saudar. Saudar no sentido assim, né? De receber bem. Abuso verbal com esse flirt, me pegue-me se for capaz, né? Essa coisa de ser um pouco... Essa ideia de ter o flirt como uma resposta ao abuso. Isso é algo que constrói muito a ideia de preconceito de gênero, que é o tema já falado logo no comecinho da questão. Beleza? Então tá. Finalizamos aí, então, com o Sani Guisser-Corrat, não sei se eu falei esse nome certo, estamos chutando. O diretor da Unesco para a Igualdade de Gênero, olha lá de novo a palavra importante. Gender Equality, Gender Biases, então tudo falando sobre questões de gênero. E aí ele fala, the world needs to pay much closer attention to how and whether AI technologies are gendered and crucially, who is gendering? Então, a gente transformou aqui
A gente transformou aqui um substantivo em duas estruturas verbais, né? Gendered, isso aqui é marca de past simple. E isso aqui marca de gerúndio, né? Só pra gente lembrar. Muito bem. Então, o mundo precisa prestar mais atenção em como, quando e se a inteligência artificial está sendo generificada. Se ela está sendo construída a partir de papéis de gênero. Uma expressão importante pra gente. E essa expressão aqui tem que estar muito clara para você o que ela significa, né? Então, a gente construi papéis de gênero na sociedade, né? O que é ser homem, o que é ser mulher e o que está implicado, relacionado a preconceito nesse ser homem ou ser mulher, né? E, crucialmente, quem está gendering? Porque, além de extremamente importante entender essas questões de papel de gênero, pastel de gênero é ótimo, tô com fome essa hora já. Tô pensando em pastel, e você? Além de entender essa questão de papel de gênero, que é muito importante, é entender quem constrói esses papéis de gênero. Vejam, essas não são coisas que são simplesmente dadas na sociedade, né? A gente constrói tudo isso. Muito bem, continuando então. Exercício 25 pergunta: conforme o texto, lembrem, conforme o texto, então a ideia não é sua, é do texto. Em relação às mulheres, um efeito decorrente do fato das assistentes digitais reforçarem o estereótipo de gênero é? E aí? O que ele falou sobre usar a figura da mulher enquanto papel de gênero? Desculpa. E aí, o que ele falou sobre usar o papel de mulher dentro das... E aí, o que ele falou sobre usar a mulher ou os papéis de gênero desenvoltos pela mulher dentro da sociedade como personalidade dessas assistentes digitais, né? Elas reforçam estereótipos de gênero. Elas reforçam estereótipos de gênero porque há uma normalização das formas de assédio sexista. Isso está no nosso texto. A gente viu logo no primeiro parágrafo, né? Pensar essa questão que ele está falando aqui no quarto. Professora. Ele está falando aqui no quarto parágrafo de que as mulheres, elas são subservientes, elas são tolerantes a tratamentos negativos, baixos, né? Enfim. Então, tá lá no texto. Beleza? Perfeito, tenho certeza que você acertou essa. Na 26, ele pergunta: segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco, falei que era importante esse título, hein? Outblush Effect Code. No que diz respeito aos assistentes digitais, indica que... O que indica essa frase em relação aos assistentes digitais? É a resposta padrão para os comandos que contêm é a resposta padrão para os comandos que contêm impropérios, ou seja, os comandos ofensivos, né? Ela fala aqui em cima, onde a gente grifou, que essa é a resposta para esse tipo de frase aqui, né? É a resposta da submissão, a gente conversou um pouquinho. Muito bom, suave até agora, né? Tô achando muito fácil. Às vezes o meu programa dá uma travada e eu fico com um rancinho dele, mas tudo bem. Vamos para a questão número 27.
De acordo com o texto, na opinião do Sani Güster Corrá, ó, se eu quero a opinião do cara, eu já sei que no texto eu vou ter que ir no parágrafo em que ele fala alguma coisa, certo? Muito bem. Muito bem. De acordo com o texto, na opinião de Sani, tecnologias que envolvem inteligência artificial, dentre outros aspectos. E aí, vamos dar uma olhada no que ele falou? Vamos lembrar? Olha lá. Sani tá aqui. Ele vem falando um pouquinho sobre a necessidade do mundo de prestar atenção em como, quando e se as tecnologias de inteligência artificial são generificadas. Ou quem está as generificando, né? Toda essa discussão que a gente teve aqui sobre papéis de gênero. Muito bem, então eu preciso ver nas minhas alternativas, a opção que me traga essa informação. Vocês vão lembrar que eu falei para vocês que a palavra biases era muito importante pra gente, né? Então, tanto ela como o outro termo, biased. Se você lembrar desses dois termos aqui, você mata essa questão em 5 minutos. Por quê? Isso aqui eu lembro que é preconceito, isso daqui tendencioso, certo? Então, eu entendo que a construção desses elementos, dessas inteligências artificiais, pode ter elementos tendenciosos sobre os papéis de gênero que são assumidos na sociedade. Então, a nossa melhor alternativa aqui seria a alternativa E. Falar que eles precisam de avaliação. O Sani fala exatamente isso no texto. O mundo precisa prestar atenção, né? Quanto à possível presença de elementos tendenciosos. Tendenciosos ao quê? No caso, né? Tendenciosos a serem sexistas, machistas. Nesse caso específico. Em sua concepção, tá? Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, então a gente vai olhar alternativa por alternativa para ver o que estraga. Por exemplo, na letra A, são desenvolvidas segundo normas prescritas em convenções internacionais. Se a Unesco, a ONU, está criticando, é porque isso daqui não é real, né? Beleza. Devem ser monitorados por empresas multinacionais geridas por mulheres. Ele fala isso daqui? Isso daqui faz sentido, mas... Isso daqui faz sentido. Mas não está no texto. Se não está no texto e eu estou pedindo de acordo com o texto, não rola, né? Funcionam melhor quando associadas a dispositivos sincronizados em escala mundial. Isso daqui está falando sobre o tema do texto? Que é a questão do uso da personalidade, dos papéis de gêneros femininos dentro do personagem de inteligência artificial? Não tá. Então, better not. Dependem da atualização constante para garantir desempenho satisfatório. Esse é o problema? Não. O problema está relacionado a gênero. E aqui nós não falamos sobre gênero, então nada feito. Tudo bem, pessoal? Ufa! Então é isso, galera. Semana que vem tem mais FUVEST e a gente vai resolver também alguns exercícios de segunda fase na semana que vem, ok? Muita atenção! Quem ganha o jogo é quem sabe as regras. Então é o que eu já falei pra vocês, não uma, não duas. Talvez uns 5 mil, 7, 8 milhões de vezes, talvez. Mas a gente fala de novo. Se você quer USP, você precisa estudar essa prova como se não houvesse amanhã. Se você quer a Unicamp, mesma coisa. Unesp, UFSCar, PUC, whatever, ok? Você precisa saber as regras do jogo. Então, nada de ficar achando que isso daqui é coronga férias, porque não é não. Vai pegar as provas, entra lá no site, vou deixar os sites todos aqui na descrição, baixa as provas e resolva todos os exercícios. E qualquer coisa, chama nós. Até semana que vem.